Oi gente, olha só, hoje eu estou no Iguatemi Alphaville. Espesato, junto com a revista Viva, está proporcionando aqui uma palestra com a Constanza Pascolato. E eu olho aqui, ó, primeira fila com as amigas, vou copiar e colar tudo pra você. Então fica ligadinho pra pegar as dicas de moda da papisa deste universo aí. E olha, compartilha e dá joinha. Beijo, gente. É que eu adoro moda, sabe? Adoro, mas não é que eu adoro só a gola e o babado, entendeu? A coisa em si, mas aquela coisa que eu estou falando com você no almoço, que é a questão do comportamento, como as pessoas pensam e tal. A roupa, ela meio que reflete aquilo que você é, né? Quer dizer, e tinha um escritor, quer dizer, na verdade ele é um sociólogo no século XIX, chamava-se Lever. É um inglês. Ele fez o primeiro livro que descrevia o que era moda nos tempos contemporâneos dele, que era no século XIX, no finalzinho de 1800. E ele dizia, olha, roupa é o retrato no espelho de um momento social, porque as pessoas se vestem conforme aquilo que a gente é hoje, não é isso? E ele dizia também, antes mesmo que você abra a boca, as pessoas vão te ler pela roupa. Gente, vamos mostrar um pouquinho da história da Constanza nos vídeos aqui, para a gente conseguir entender melhor essa forma. Não é direito, sabe como é? Então, sabe, eu não saio, mas nem no hospital, entendeu? Eu já menti porque ele diz, você está proibida botar uma maquiagem, viu? Esse olho nem pensar. Então eu pintei o olho por dentro, assim, ele não sabia. Eu estava lá na mesa de operações com o olho pintado por dentro. E ele nunca descobriu. E eu sobrevivi, entendeu? Vídeo? Ok, vamos lá mostrar o vídeo agora. Uma família de mulheres fortes. Pela sua tia, a sua mãe, a dona Gabriela, e você mesmo é uma mulher forte. Você acompanhou a moda na sua própria evolução e o crescimento da própria evolução feminina. Como é que você vê a mulher hoje em dia? No trabalho, em casa, esposa, mãe, relacionamentos? Então, apesar da gente ainda viver um período de diferenças muito grandes entre homem e mulher, teve um progresso fantástico, né? Desde que eu comecei a trabalhar, por exemplo, quer dizer, eu entrei no mundo profissional, não em casa, para fora, ou seja, eu trabalho para outros. E eu sei que o tempo todo a gente tem desvantagens salariais quando a gente está trabalhando numa empresa e tal e coisa, tem algumas diferenças e tal. Mas eu acho que em pouco tempo a gente fez um grande salto, quer dizer, eu entendo que existem outras categorias mais sofridas, né? Até porque a mulher hoje em dia ocupa lugares expressivos no mercado, né? Sim, porque elas têm não só capacidade, e eu acho que eu falei, acho que aí também, é uma questão de adaptabilidade maior. Porque durante séculos e séculos que a gente não teve vez, né? Porque na verdade teve uma coisa assim, vocês estudam história, vocês vão ver, que a mulher era do lar e olha lá, né? Quer dizer, o negócio era influência que a gente exercia. Então, durante séculos, a gente exerceu aquela influência através dos homens. As grandes rainhas do passado, se você ler a história, são grandes influentes, entende? Elas manipularam poderes inacreditáveis via homens, mas era a influência dela, da cabeça dela. Tipo, se vocês conhecem a história famosa da Cleópatra, é bem isso. Ela, através dos homens poderosos de Roma, que era o império total, ela salvou a vida, quer dizer, ela fez do império dela uma coisa poderosa através de homens, mas a cabeça era dela. E o que você mais gostava na moda antigamente e você tem guardado no seu guarda-roupa? Bom, eu tenho
sorte e o privilégio de minha mãe, quando a gente começou a ter uma certa idade, 15 anos, assim, 17, ela disse, você vem comigo ver como o pessoal faz roupa de alta costura. Mas não alta costura ateliê, como vocês conhecem hoje, é alta costura na França, né? Quer dizer, porque a gente exportava seda pura para o Christian Dior, para a Chanel, fabricada na Santa Constância aqui no Brasil. Então, eu tive o privilégio de ver como a alta costura funcionava. E aí eu tive algumas coisas, depois dos 18 ela me disse, uma vez por ano você pode ter uma roupa de alta costura, porque eu vi como essa gente fantástica dos ateliês, eles montavam e desmontavam. A primeira prova era na tela. Não sei se vocês assistiram um filme chamado Dior e Eu. Dior e Eu. Então, é assim até hoje, ou seja, existe umas telas. O que aconteceu? Curto-circuito. E aí, ela... Voltamos. Oi? Voltou. Testa. Pode falar. Sim. Easy. Então, a coisa é que eu aprendi a arquitetura, a engenharia da formação da roupa. E aí ela me dava uma roupa por ano, tá? E essas eu guardei. Eu tenho um manteau da Nina Ricci, um tailleur do Saint Laurent, que era o auge do Speck, o vestido de noiva do Balenciaga. Você conheceu o Coco Chanel? Não, nunca tive. Conheci? Eu conheci de costas, porque eu estava no... É verdade. Porque você ia nos ateliês na França, imaginei. Não, peraí, eu vou contar direito. É que você leu em algum lugar, né? Ele se informou todinho. Então... Não, aliás, eu demoraria, se eu fosse fazer um checklist de toda a sua história, olha, nós íamos ficar aqui até amanhã. Porque também... Então, a mamãe levava, porque ela dizia assim, você aprende a se comportar, mas eu ficava quietinha ali. Então, ela, que lidava com o Monsieur Colcombet, que era o que financiava, na época, a Chanel. A Chanel, antes dela falecer, ela era financiada por um grupo de tecelões, grandes empresas de tecelagem de Lyon, na França, onde se fazia seda. Então, ela vivia no Ritz, você lembra que você sabe na história da Chanel, né? E ela ia no escritório do Monsieur Colcombet reclamar todo dia, porque ela era bem ranzinza. E eu estava esperando minha mãe, que já tinha entrado para falar com o Monsieur Colcombet, na sala de fora, né? Então, abri a porta, eu vi a Chanel de costas, o chapéuzinho e tudo. Minha mãe é que conheceu direito. Eu mais ou menos. E o que você mais gosta na moda atual? São tantas informações. Eu acho que é a independência, né? Quer dizer, todo mundo faz o que quer, mais ou menos, não é isso? Porque quando eu comecei na moda, todo mundo se vestia igualzinho na plateia, mais ou menos. Era tudo igual. E hoje em dia, raríssimas vezes, eu vejo duas pessoas num grupo grande como hoje, que tem a mesma roupa, eu duvido. Eu já percebi que tem uma saia aqui, porque é pesado, e lá em cima tem um vestido. Ponto, final. E muito raro, né? E hoje é uma coisa meio pesado, meio bastante pesado. E depois os enxovais e tudo mais. Que, aliás, eu ganhei um presente que eu não abri ainda. Estou louca para saber o que é. Ô, Constança, a medicina estética, ela está cada vez mais avançada e as mulheres estão ficando cada vez mais jovens. Você acredita que as mulheres estão usando essa medicina ao seu favor ou elas estão exagerando um pouco? Não, primeiro que eu preciso comentar aqui aquele filminho que eu vi, esse teu laboratório ali, que é teu isso? Né? Ali, esse pessoal que faz tratamento... É o Centro de Beleza, Estúdio 8, aqui em Alphaville. Pô, eu achei o máximo. Mergulhar num dia nesse... A gente deve sair mais legalzinha, né? Quer dizer... Eu acho que a beleza ela faz parte, né? Então, mas peraí, você falou outra coisa, que é cirurgia, tratamento, melhor. Eu acho que
só veio para melhorar a coisa. Só que, como existe um probleminha que é assim, a mulher, e às vezes o homem até, ela não quer perder uma coisa chamada juventude. Ninguém quer perder, eu acho. É que quando a gente é jovem não percebe que é jovem e está louco para ficar maior. E depois, quando fica maior, começa a envelhecer, aí sai aquela corrida para a juventude eterna. Até quando fica bem estragadinha e daí começa aquelas reformas infinitas. Hoje em dia já passou da coisa fanática de uns tempos atrás que parecia que era a solução para tudo, entende? Eu acho que só melhora a maioria. Você vê, a maioria das pessoas estão mais bonitas hoje em dia. E hoje são mais rápidos, os efeitos são mais leves, né? Não fica uma coisa marcada, né? Sabe que eu estou meio desatualizada, né? Apesar que eu parei lá atrás, né? Nunca mais fiz nem um botoxinho que eu fazia. E meu lábio, que era super bem feitinho, não era assim, mas era o Pedro... esqueci até o nome do meu médico. Enfim, mas eu não faço mais porque eu passei dos 70. Então, quer saber? Eu não quero mais acasalar. É um trabalho danado, então... Dá muito trabalho. Basta. Você gosta de Instagram? O que você curte nessa rede social? Eu gosto do Instagram por um simples motivo. Você sabe que eu não tenho rede social muito, né? Eu não tenho Face, não tenho aquilo. Eles estão me convencendo porque eu acho que é um trabalho a mais. Eu quero fazer direito. Mas o Instagram me fascina porque são imagens. E eu sou uma pessoa da imagem. Então, eu não faço foto o tempo todo porque eu acho que minha foto é muito pior do que muitas que eu roubo no Instagram desse, daquele outro. Porque eu acompanho gente que eu admiro e que eu acho engraçada e que eu acho que tem que ter humor na vida o tempo todo, tem que ser irônico, tem que passar a própria... Obrigada. Tem que ter humor, né, cara? Então, eu vejo gente que tem, assim, uma habilidade para contar coisas via imagem que eu fico fascinada. Mas eu sempre dou crédito, porque... Senão, sabe, isso é roubalheira mesmo, né? Quer dizer, eu dou crédito para eles e acabo ficando amiga. É engraçado porque a rede social tem essa vantagem linda de hoje em dia, que minha filha, que é a Consuelo Blocher, vocês conhecem, ela tem amigos no mundo inteiro e mora lá em Firenze, quer dizer, é uma coisa fascinante. Fiquei sabendo que você foi escolhida pelo Facebook Mundial como uma personalidade e vai ser entrevistada no Instagram em português e inglês amanhã. Conta um pouco sobre isso. Eu sei lá, é uma surpresa. Mas eu fiquei sabendo. Então, mas foi uma surpresa. O pior, eu vou contar para você. Porque é uma personalidade eleita mundialmente. Peraí. Você tem que entender que eu sou uma pessoa que não lida muito bem com digital ainda, assim, essa habilidade toda. Então, eu recebi um e-mail me convidando, eu não entendi nada. Estava escrito She Means Business, que é o tal do programa dele, mundial, né? Então, o meu agente, que é menos distraído do que eu, ele falou, escuta, é muito bom para você, entendeu? Então, eu falei, mas eu não... Né? Então, eles vão fazer o tal do filme, que eu acho fascinante, quer dizer, eu vou ser uma, não sei quantas que eles escolheram pelo mundo afora, que de repente vai contar a trajetória e o jeito que eu dei para ter uma vida interessante, sei lá, eu acho que é isso. E eu acho que eu sou das poucas na minha idade, tá? Porque o resto eles mostram gente mais jovem que, sabe, consegue fazer carreira de jeitos... que eu olhei uns filmes agora, porque eu tenho que me informar. O que mais prende sua atenção no dia a dia? Meu olho de manhã leva 20 minutos para fazer. E está cada dia mais difícil. Com resfriado, então, vocês nem imaginam o que é. Olha,
Eu sei que você estudou a história da arte, mas como é que você vê a moda casa hoje no dia a dia? Que? Você estudou a história da arte. Sim. E como é que você vê a moda casa hoje? Arte de decoração? Exatamente. Bom, depende, né? Quer dizer, aonde Porque você... a casa tem muito da nossa personalidade. Então fala você, que eu não sei. Não. Bacana. Não, porque a casa, ela tem muito a ver com a nossa personalidade, né? E como você estudou a história da arte, e eu vi numa entrevista que você redecorou a sua casa, e isso é uma coisa muito da gente e tal, tem história, e hoje tem a moda casa, que as pessoas decoram, e é uma influência bacana. Como é que é isso? Bom, você quer que eu explique mesmo que eu sei que não é muito, para dizer a verdade, porque não é meu ramo, né? Quer dizer, mas é o seguinte, a minha casa nunca foi exatamente o que eu sou de cabeça, a não ser as coisas que eu escolhi, porque eu herdei muito, sabe? São coisas que não se jogam fora, não dá para jogar, porque é tudo de qualidade mesmo, e vão ser herança dos minhas filhas, que tem valor, né? Inclusive histórico, sei lá. Agora, eu não acompanho, aliás, eu vou ser uma espécie de madrinha de um show que vai ter depois tem em agosto. Vocês conhecem o outro shopping, Cidade Jardim se chama, né? Então eles vão fazer uma exposição de alguns arquitetos e maneiras que eles estão fazendo as casas para os outros. Então, para mim, o que está usando agora é o que eles fazem, porque eu não entro na casa das pessoas, entende? Para ver o que elas têm em casa, assim, a não ser minhas amigas, que eu já conheço, entende? E eu já sei como elas pensam e tudo mais. Então, não sei se você está me perguntando isso. Não, respondeu. E se você não trabalhasse com moda, com que você trabalharia hoje em dia? Você consegue se ver fora desse universo fashion? Aí essa eu não posso responder. Ele está bravo. Então, deixa eu pensar. Talvez eu teria uma cervejaria que seria um bom negócio. Eu falei para o meu irmão há uns 30 anos atrás, Alessandro, acho que a gente deveria entrar nessa história de cerveja, que acho que dá mais do que tecido. E qual que é o grande luxo hoje em dia? O grande luxo, para mim, é saúde, para começar, né? Que é realmente um luxo definitivo. Esse momento atual que nós vivemos, onde tudo nós nos inventamos nesse universo online. Tudo se faz pelo celular. Compra, vende, troca. Como é que você vê isso hoje e as pessoas se expondo até as suas vidas pessoais nesse universo? Bom, são duas coisas diferentes. Eu, por exemplo, sou incapaz de comprar coisa com telefone, porque eu me atrapalho toda, mas eu entendo que seja uma praticidade no mundo de hoje, né? Agora, isso é o lado prático e, digamos, confortável dessa coisa. Era inimaginável há pouquíssimo tempo atrás, que eu acho que é fabuloso. Mas, ao mesmo tempo, tem o outro lado, que não tem nada a ver com o prático, que é a coisa da... Porque as pessoas ficam o tempo todo grudadas no celular hoje, né? Não, pera, são três coisas. A segunda é coisa da imagem, ou seja, as pessoas parecem que não existem se não se projetam online. Quer dizer, um tal de... Eu conheço um monte de meninas, inclusive minha filha, que vive com essa história toda, e que os filhos já estão começando a se aborrecer toda hora, ela está fazendo snap, não sei o quê. Olha, bom, enfim, que é a vida pessoal e que não é da minha geração, entende? Eu fico um pouco incomodada com isso. E o terceiro é a questão de você viver uma vida virtual e não real. Isso é o grande perigo mesmo, porque você acaba ficando alienado. Vocês sabem, né, que o meu psicólogo, que de vez em quando eu
quando tem uns problemas lá, eu vou falar, ele diz que cuida de um monte de gente que vive numa outra realidade, né? Tem até um nome que eu já esqueci. As pessoas têm problemas na vida virtual, além da pessoal, você entendeu? Então ele tem que tratar a pessoa na verdadeira para entender o que eles inventaram na virtual, que não é fácil. É porque ela fica expressando um sentimento constante ali, né? Não é só isso, ele não está aqui. Ela está aqui. O mundo real. É o virtual, né? E o que você acha hoje, por exemplo, nessas revistas, as mídias, as blogueiras e esses jovens entrando no campo da moda hoje? São três coisas diferentes. Sim. Tá? Bom, não, é porque eu comecei na imprensa, né, que é nos anos 70, que era fabuloso, que era o auge, digamos assim, que foi o auge da revista impressa, que em inglês se chama glossy, né, que são as revistas de moda, que falam de comportamento. Quando eu comecei era fabuloso, porque era o começo do prêt-à-porter brasileiro, da moda para vestir, quer dizer, pronta para vestir brasileiro. Muito bem. Depois teve durante 20 anos, as revistas ganharam o que quiseram e eram mais ou menos uma espécie de ditadura. Elas ditavam o que era certo, o que era errado, enfim. E até influenciavam as mulheres, porque na Cláudia a gente tinha até uma Carmen da Silva, que era colunista, foi a primeira mulher que falou de feminismo no Brasil para dona de casa, né? Então foi influente e importante. Depois aconteceu a história da internet, e eu acho que a mídia impressa não percebeu o quanto que isso iria interferir e mudar tudo, né? Porque eu perguntei para um amigo meu, porque eu já tinha saído da mídia, sei lá, eu não era mais editora, eu só escrevo a coluna da Vogue. Até hoje, faz 23 anos que eu faço isso. Que depois que eu saí da Abril, depois fui para a Folha, 3 anos, e aí eu comecei a coluna da Vogue. Então, mas eu sou uma pessoa que escreve de fora para dentro, então eu não vivo no dia a dia da redação. E eu vejo que todo mundo hoje tem que, na verdade, ter um veículo virtual também para sobreviver. E eu perguntei para um amigo meu americano, que é da Condé Nast, aí eu falei, escuta, qual é essa história? O que é o problema da internet? Ele falou, minha filha, porque é grátis. Então, vocês entendem que aí é uma força colossal, que não se sabe direito como administrar. Então, a gente está assistindo hoje, que é fascinante, essa coisa da entrada da internet, que a gente não tem ideia de o que vai acontecer ainda. Isso que é fascinante. O que não pode faltar na mala da Constância? E se você tivesse... necessário, desodorante. E se você tivesse que viajar hoje com uma mala pequena, o que você levaria? Mala pequena. Sei lá. Bom, roupa de baixo, que eu sou limpinha, e um sapato bem confortável. Além do necessário. Né? O que é brega para você? Bom, para mim, definitivamente, brega é arrogante. Arrogância. Deus me livre, sabe? Eu vou contar uma história engraçada. Uma vez eu fui na casa de uma amiga e estava escrito na geladeira dela, no imã, assim: o que você tem, todo mundo pode ter, mas o que você é, ninguém pode ser. Aí eu perguntei para ela, nossa, que frase motivadora, o que significa essa frase? Ela falou assim, olha,
quando eu estou meio desanimada, quando eu preciso reagir, quando eu acordo, eu já leio essa frase e saio, porque eu não sei o que eu vou encontrar lá fora. Como que é isso, Constância? Isso quer dizer que essa frase é minha, né? Quer dizer... Exatamente. Então, agora eu vou contar a verdadeira história disso aí, que talvez... não, sério, porque é assim, isso que é fascinante da mídia, né, social, interneteira lá. O que aconteceu foi que eu contei isso no meu livro, que quando eu comecei a trabalhar, que meu pai tinha me deserdado, porque eu não gostava muito das coisas que eu fazia, então eu tive que ir trabalhar, muito bem. E eu era lindona, ficava procurando emprego, aquele monte de amigo e ninguém me dá. Todo mundo queria almoçar já, tinha que essa empresa tenha contratado você. Eu pensei, eu sou tão boazinha, o que será? Que eles não gostaram nada, né? Mas enfim. Eu falei, mas por quê? Ora, porque você está tirando o nosso pão. Aí eu entendi. Até aquele dia eu tive marido, pai que me protegia, me defendia, então era considerada uma meia dondoca, bonitona, né? Toda bem vestidinha, muito bem. Então eu pensei, foi a primeira vez que eu tive que me defender na vida. Eu virei para eles e disse, olha, se é uma questão de pão, é o de vocês contra o meu, porque eu estou precisando. Vocês podem não acreditar, mas eu preciso. E se eu estou falando é porque é. Mas é uma vergonha, anyway, você está tirando o pão da gente. Então eu falo, vocês querem saber de uma coisa? Eu vou trabalhar 10 vezes mais do que vocês. E tudo que vocês sabem, eu vou saber. E o que eu sei, vocês jamais saberão. Tchau. Você está querendo me sacanear, então. Bom, aí alguém leu essa coisa e fez essa frase maravilhosa. Quer trocar? Não, tá bom. Então, é só não juntar muito que eu entendi que tem uma interferência. Bom, é isso, entende? Mas na verdade, era isso, ou seja, e eu realmente fiquei amiga de todos esses que me receberam mal. Eu sou amiga até hoje, que são todos escritores, sei lá o quê, jornalistas, tem filho jornalista e tal, brilhante e tudo mais. Mas era uma coisa que eu, enfim, eu sabia que eu ia querer, sim. Saber. Um bate-bola, Constância. Um bate-bola aqui. Um livro sobre moda. Ah, bom, mas é muito complicado o meu, que eu gosto. É verdade, é porque realmente tem toda a história da moda como um todo, chama-se O Império do Efêmero, que é do Gilles Lipovetsky, que é um... Mas vale a pena, para quem estiver interessado em ler mesmo, porque é a história do mundo das aparências e o que eles significam pela história toda. O Gilles Lipovetsky é um filósofo francês que já veio umas 6 ou 7 vezes para o Brasil. Ele conhece super bem o Brasil. Ele escreveu vários livros depois, mas para mim esse é o definitivo, porque ele conta a importância das aparências através dos tempos e por que as pessoas se vestiam assim. Então você entende muito mais o dia a dia da gente. E um filme? Talvez A Morte em Veneza, porque tem a ver com a história da minha família, tem a ver com o Visconti, que era tio de um amigo meu, que tirou uma das melhores fotos minhas da história, que eu nem acredito que eu sou aquela que ele tirou. E depois porque tem a música do Mahler, né, que é maravilhosa. O que é sucesso? Eu acho que sucesso é fazer com que todo mundo que está muito próximo de você viva bem. Entendeu? E uma dica? Socorro. Não sei. Uma dica de quê, meu filho?
Fala. Difícil, então... O que você dispensaria? Dispensaria? Ah, não sei. A gente tem que aprender, vai. Mesmo as coisas chatas, a gente aprende. Melhor cidade do mundo? Ah, aquela que você está bem naquela hora, né? Qual o seu ritual de beleza? Meu filho, se eu contar para você, você dorme aqui. Não dá, é muito... Eu tenho que acordar às 5h30, 6 horas, para estar pronto às 8h. Então. Qual o conselho que a sua mãe, Dona Gabriela, te deu e você nunca esqueceu? Olha, ela me dava um monte de conselho, mas muito. Mas ela não dava conselhos assim, ela dizia coisas definitivas assim, não é filha, aprendi. Não, era assim, olha aqui, se você for fazer alguma coisa, faz direito, viu? Porque senão não faça. Então, ela era gentil, mas era assim. O que você fizer tem que fazer bem feito. Pronto, senão não faz. Ok, agora acho que nós poderíamos interagir um pouco com vocês, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Como é o nome dela? Maia? Como la Maia de... Que bonitinho. Oi. Eu quero fazer uma pergunta. Andréia, querida. Conta um pouquinho, você sempre usando esse anel de caveira. Conta e assim, todo mundo vê você com esse anel, né, que é o máximo. Conta por que você usa tanto, o que Eu aconteceu uso com esse todo anel? dia. Bom, essa caveira aqui, a gente sempre faz assim no Fashion Week, então eles acham que eu sou rebelde, eu não sou muito, mas enfim. Mas dá um upzinho no visual da velhinha. Foi meu neto Cosmo que me deu, porque quando a gente viajava com a família, sobretudo em Londres, que eles adoravam e tudo mais, todo mundo ia jantar à noite, ia em restaurante, saía e tal coisa, e nós dois, ele e eu, ele tinha 16 anos e eu um pouco mais, sabe, nas lojas em Londres, eles distribuem uns flyers que dizem rock de garagem no bairro, não sei das quantas. Então a gente se mandava no trem, nós dois, enquanto os outros jantavam, para rock de garagem. Então, nas periferias, assim, durante uns 15, 20 dias a gente fez isso, porque era um mês que eu passava com eles. Aí ele juntou as mesadinhas dele, ele comprou num Piercing Man, sabe, que tem... E é de prata, coitado, ele gastou uma nota. E eu acho que dá sorte. É isso, o que mais? Diz, amor. Você ficou quietinho o tempo todo? Vou perguntar. Você fala que a mulher precisa ter postura, né, porque a moda passa e a elegância fica. Né? E o que significa hoje, né, depois de tantas manifestações populares, a mulher sem muito, né, saindo do poder, ter postura elegante sem ser bela, recatada e do lar? Eu acho que você tem que ser coerente com aquilo que você é, entende? O fato de você... Olha, por exemplo, eu tenho muita admiração por pessoas que têm uma integridade, entendeu? Uma integridade não precisa ser impecável e tal coisa, mas que é coerente consigo própria. Ela tem aquela vida, ela pensa daquele jeito, ela se veste daquele jeito, mas ela é inteira, ou seja, ela não finge ser uma coisa porque ela quer agradar coisas. Então isso leva muito trabalho, porque você tem que se autoconhecer, se respeitar. E uma das coisas que eu acho que a moda traz, às vezes, a moda e outras coisas também,
é a questão do autoconhecimento, que a gente não se conhece, né? Então, esse negócio de prestar atenção em você para saber como você fica melhor, como você está melhor, que aliás vocês todas devem saber, porque estão todas arrumaderas, mas de verdade. E cada um tem o seu jeito, que eu já percebi, entende? Então, vocês têm que acreditar no próprio taco. E isso que é a postura e a dignidade da coisa. Não é ser melhor que a outra e tal. Você tem que ter coerência. Isso é maravilhoso. É uma espécie de equilíbrio que você vai levando pela vida. E o fato de você se aceitar, que é uma coisa que eu aprendi, porque por incrível que pareça, eu era meio desajustada, porque de jovem eu não sabia que eu era tão bonita, eu não sabia que eu podia, que eu era mesmo. Na época todo mundo era feinho, eu era bonitinha. E agora não, com um monte de gente bonita. Então, eu com o tempo fui aprendendo a gostar de mim. É o maior esforço, por incrível que pareça. Eu estou falando isso com uma simplicidade, mas eu levei anos de análise para entender. Não é que eu fazia análise assim, mas toda vez que tinha uma crise eu corria lá, e ele, que é ótimo, meu amigo hoje em dia, ele me dizia: você simplesmente tem que se aceitar, entendeu? E assim. E durante um tempão, a gente tem duas pessoas com a gente, você sabe, né? Uma fala uma coisa, outra fala outra. Uma fala um negócio, outra fala outro. Então é um conflito constante. Sabe o que ele me falou? Por que você não cria um outro personagem que fica assistindo os dois? Vai dar certo. Eu achei maravilhoso. Eu comecei a fazer um esforço. Ele falou: eu sou essa daí que fica brigando com ela mesma o tempo todo, você entende? É maravilhoso viver na FEDEP, sabe? Oi, boa tarde. Cadê você? Aqui. Ah, desculpa. Eu estou fazendo essa pergunta, acho que pela minha filha, que queria muito estar aqui, mas enfim, se enroscou, está fazendo uma prova na escola. Tadinha. E, ela estava alucinada, era muito pra ver. E sempre desde pequenininha, daquelas que fazia roupinha de Barbie, enfim, sendo vestibulanda, está prestando moda. A grande questão é, existe ainda algum nicho pouco explorado? O que ela poderia realmente pensar em estar entrando numa coisa, não chovendo molhado? Então, não sei se a parte de tecidos, né, que é a sua área, a parte de Isso está falando de moda? Bom, eu acho que assim, cada dia que passa, as coisas vão ficando mais difíceis, tá? E qual é o, digamos, o objetivo da moda? Você inventa uma coisa que tem que agradar uma outra, que vai fazer o esforço de chegar para comprar, não é isso? Nesse trajeto entre a criação, a fabricação, a distribuição, que é a questão da loja, sei lá, de várias maneiras, e chegar para a consumidora, hoje tem, além de tudo, essa coisa da plataforma virtual cada vez mais importante. São milhões de variáveis que são necessários, uma multidão de serviços, tá? Intermediários. Não é questão de criar só, vender. Que isso, eu acho que já, para quem tem prática e tem, digamos assim, know-how de gestão, já é complicado. Imagina sem saber. Porém, se abriram inúmeros pequenos brechas, assim, que dá para atender, sabendo do que ela gosta mais, entendeu? Porque se é na organização, se é na criação, se é não sei o quê, ou então a própria consultoria, entende? Que é uma coisa super importante. Mesmo porque o país é enorme, e tem essa enormidade física mesmo do Brasil, tem essas regiões que são mais distantes,
que são super carentes disso tudo. E hoje, com a questão da internet e tudo mais, você consegue alcançar, mas você tem que se aperfeiçoar de uma maneira impecável para você ser exata e saber qual seria o teu target, ou seja, o grupo social que você quer atingir. Que hoje está se dividindo em vários grupos, cada vez mais, né? E é muito interessante. E é por isso que eu gosto de moda, porque tem sociologia misturada. Você vai entender o grupo, aquele, como vive, quais são os desejos, quais são as ambições. Hoje em dia, grandes empresas lá fora estão fazendo estudos maravilhosos, porque eu estou estudando com meu neto, que faz gestão e economia na Bocconi, mas ele está interessado em fazer gestão de luxo, né? Mas ele gosta de comida, então é outro ramo, né? E o que acontece hoje é que as marcas internacionais já de luxo, já bem estabelecidas, estão tentando se transformar de marca para marca de estilo de vida. Porque aí você atende o range de necessidades, pelo menos de uma maneira fictícia ou psicológica, daqueles teus consumidores do target que você definiu, né? Que pode ser muito mais amplo hoje por causa justamente da internet. Um exemplo que todo mundo dá nos Estados Unidos é, por exemplo, que eles são muito práticos nessa coisa do varejo, é a Tory Burch, que tem um lifestyle brand, que eles chamam. Só para dar um exemplo, tá? Eu gosto muito do trabalho do Demi Queiroz. No Brasil hoje, quem faz óculos? Você quer perguntar? Só um minutinho, ela tá... Pode perguntar? Só um minutinho. Eu já trago o microfone. Você quer? Eu respondo já. Ela já Ela tá no microfone. Bom, boa tarde. Boa tarde. Prazer. Dona Ruivona lá. Diga. É realmente uma honra, eu acho que eu falo por todas nós. Imagina. Privilégio. Eu gostaria muito de ter a tua opinião a respeito da avaliação do conceito e comportamento de moda no mundo hoje. Que as praças têm se expandido muito. É muito difícil acompanhar tudo. É muito difícil. A gente tem que ser muito seletiva e tem que ter muito conhecimento para isso. Você está querendo falar Sobre o conhecimento de moda e o acompanhamento da moda e tentar entender o conceito de cada uma e entender o conceito de cada praça. Quer dizer, é muito difícil. São coisas difíceis, é tudo junto. Quer dizer, não é bem tudo junto. Primeiro, você está falando do ponto de vista do consumidor. Não, ou do profissional. Exatamente da moda em si, o comportamento do público que ele é absorvido pelo profissional. Exatamente isso, essa tendência que o profissional ele acaba identificando e dando um pouco da sua personalidade para a marca, para o conceito. O que você faz? Desculpa, só para perguntar. Você faz alguma coisa dentro da moda? Ligada à moda, exatamente. O quê? Estilismo. Ah, tá vendo? Então agora eu entendi o que você quer saber. Diz para onde você quer ir, né? Para criar. Na verdade, é mais a questão de entendimento de todas essas praças que estão crescendo. Todas as praças é difícil. Você vai ter que fazer dar uma... Sabe a pizza? Seleção. A pizza a gente corta uns pedacinhos maiores, não. Então você pega e faz a definição daquilo que você entende. Não é que dá para entender todas as coisas. Mesmo porque nós estamos vivendo um momento histórico na moda internacional, não só no Brasil, de mudança. Por quê? Porque existe roupa demais, oferta demais.
porque eu acho que eu já dei uma entrevista hoje, expliquei que o grande lance do século XXI foi, primeiro, a expansão do luxo, como um todo, com marcas que investiram fortunas e fortunas durante, digamos, desde os anos 80, 88, 89, até agora, que são as marcas de luxo mundiais, que encheram o mundo de propostas. E logo depois teve o começo da fast fashion, que são os, tipo, quem começou foi o Zara, né, que começou a copiar do luxo as passarelas, né, em 2 semanas estava lá na loja, 100 vezes mais barato e tal coisa, uma velocidade. Mas nós estamos vivendo um momento de quer dizer, tem roupa demais, vai, o tempo todo. Você vai, viaja, tem aquelas lojas gigantescas, aquela roupa. Aliás, eu queria bem saber onde que vai parar tudo isso. Eu queria botar um chip numa roupinha lá para ver onde que ela vai parar, que não vai na casa de ninguém. Agora, se você é estilista, você tem que saber o que você gosta de fazer melhor. Então, aí depois você vai achar um lugar para fazer, mas você não tem que conhecer todas as praças, entende? É o contrário do que todo mundo está tentando fazer, entender qual é o target deles, qual é o espacinho deles para atacar e atender direito. Não dá mais para fazer geral, tanto que uma marca tipo Gap, que hoje, antigamente era um grande sucesso fazendo aquelas coisas, está perdendo totalmente a força. Por quê? Porque não tem identidade, entendeu? Identidade tem essa gente da velocidade absoluta na cópia, entende? Ou então do H&M que tem uma força absoluta de... e assim mesmo está sofrendo em algumas coisas. Então é complicado, sabe? Então todas as semanas de moda internacionais estão sendo repensadas, inclusive aqui, né, que também é uma dificuldade fazer aqui hoje em dia, né? E lá fora, que tem muito mais dinheiro, elas estão preocupadíssimas, estão mudando tudo, porque não sabem se fazem produção para atender logo, ou se tem que... Tipo, os mercados de luxo, Itália, França, não querem, porque senão perdem o status de luxo, entendeu? E uma confusão, minha filha. Então vamos ver o que acontece, ficar no dia a dia observando, às vezes de pequenininho, né? Quer dizer. Constança, nós agradecemos a sua presença aqui, E ela, essa experiência. Opa, tem mais uma. Ela já começou. Eu falei que eu gosto muito do trabalho do Demi Queiroz. No Sim. Brasil hoje, quem faz alta? Ninguém, você quer saber? Não, porque a definição verdadeira de alta costura, que aliás eu já escrevi várias vezes na Vogue, l'appellation haute couture é simplesmente uma coisa de Paris, tá? Todo mundo que desfila em Paris, inclusive marcas italianas e todas, só tem uma ou duas que são alta costura. O resto é ateliê, altíssima qualidade, média e tal coisa. O que tem no Brasil é ateliê, mais ou menos bem feito. E, obviamente, tem muita gente fazendo roupa para casamento, que é o grande lance da vida brasileira, né? Que já virou uma coisa, uma instituição milionária, que as pessoas de fora ficam espantadas. Entre os Estados Unidos e o Brasil, acho que o Brasil ganha de goleada, entendeu? Então, é um grande... porque ainda é um mito, entende? E é importante com o cartão de visita da família. E todo mundo se veste e tal coisa. Na Itália, já faz tempo que a gente não faz mais isso. Ou nunca fez, talvez. Tem. Obrigada. Obrigada a você. Constança, nós agradecemos você por esse bate-papo incrível, essa troca de experiência. Eu tenho certeza que cada um de nós vai poder levar algo a mais e repensarmos esses valores aqui acrescentados. Porém, né, como tudo acaba bem também, nós iremos fazer aqui um sorteio.